Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia e estou aqui mais uma vez para fazer uma revisão de conteúdos de Química do primeiro ano do ensino médio. E o assunto de hoje é substância pura e mistura. Então, vamos lá? Bom, tendo uma visão mais geral, nós temos que entender que a matéria ela pode se apresentar na natureza como substância pura ou como mistura. As substâncias puras são classificadas em simples e compostas, e as misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Então, hoje a gente vai estudar sobre cada uma delas, ok? Começando com substâncias puras. As substâncias puras são aquelas que possuem somente um tipo de constituinte. Esse constituinte pode ser moléculas, pode ser átomos, íons, não importa, mas tem que ter somente um tipo de constituinte para ser uma substância pura. As substâncias puras também possuem pontos de fusão e ebulição constantes em uma dada pressão, além de possuírem densidade também constante em uma dada pressão e temperatura. Por exemplo, a água destilada. Ela é uma substância usada muito em laboratório para lavar vidrarias e ela difere da água mineral que a gente conhece, que a gente bebe, porque ela não tem os minerais. Ela é constituída somente por moléculas de H2O. É somente H2O. No nível do mar, a pressão de um atmosférico possui ponto de fusão igual a 0 graus Celsius e ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Ponto de fusão e ebulição constantes. E possui a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, também constante. Então, a água destilada é uma substância pura. Agora, a gente vai ver se ela é uma substância pura simples ou composta. As substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. O que é isso? A gente vai entender com exemplos. O gás hidrogênio. As moléculas desse gás são formadas por dois átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, tem apenas hidrogênio nas moléculas desse gás. Por isso, ele é uma substância simples. Outro exemplo, o gás ozônio. As moléculas são formadas por três átomos de oxigênio, do mesmo elemento químico. Mais alguns exemplos. O gás hélio é formado por apenas um átomo de hélio. O fósforo, por 4 átomos de fósforo. O gás oxigênio, por 2 átomos de oxigênio. E o enxofre, por 8 átomos de enxofre. Então, substâncias que possuem as suas moléculas formadas por apenas um elemento químico são substâncias simples. Agora a gente vai entender o que são substâncias compostas. Essas substâncias são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Vamos ver alguns exemplos? O gás carbônico, ou dióxido de carbono, é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, a gente tem aí dois elementos químicos diferentes, que é o carbono e o oxigênio. O permanganato de potássio é formado por um átomo de potássio, um átomo de manganês e 4 átomos de oxigênio. Então, a gente tem aí 3 elementos químicos diferentes, uma substância composta. E agora, a gente pode classificar a água como substância composta, porque as suas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. São 2 elementos químicos diferentes.
o dióxido de carbono, como eu já disse, o ácido clorídrico também é uma substância composta, e o etino. E agora a gente vai entender sobre misturas. As misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras. Possuem pontos de fusão e ebulição variáveis em uma dada pressão. E possui também densidade variável em uma dada pressão e temperatura. Por exemplo, água e sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Quando a gente tem essa mistura de água e sal de cozinha, a gente tem duas substâncias puras, que é a água e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O ponto de fusão, então, passa a ser menor que zero e o ponto de ebulição maior que 100, perdão. Mas não se tem um valor certo, então é um valor variável. Assim como a densidade. A densidade dessa mistura passa a ser uma densidade intermediária entre a densidade da água e a densidade do sal. Então, a gente tem também uma densidade variável. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase. O que é isso? Quando você olha para a mistura, é como se você enxergasse que só tenha um constituinte ali. Você só enxerga uma fase. Então, nessas misturas do tipo homogêneas, as características físicas são uniformes em toda a extensão da mistura. Por exemplo, o ar que respiramos. Ele é uma mistura de 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. Mas a gente não enxerga ele, não consegue ver. Mas mesmo se a gente conseguisse ver, é como se fosse uma coisa só. Não parece ser uma mistura, a gente enxerga apenas uma fase. Então é uma mistura homogênea. Outro tipo de mistura é o álcool comum. Ele possui 95,5% de etanol e 4,5% de H2O. Só que, quando a gente olha para o álcool, a gente enxerga apenas uma fase. Não é como se tivesse duas coisas misturadas. A gente não consegue identificar mais de uma fase nessa mistura. Então, é também uma mistura homogênea. Outros exemplos. Água e sal, né? Como eu disse no exemplo de mistura. Água e sal é uma mistura homogênea, porque o sal, ele se dissolve na água e é como se você tivesse ali apenas uma fase. A gente enxerga só uma fase. Outro exemplo é a água e o açúcar. O açúcar também se dissolve na água e é como se fosse uma substância só. A gente só enxerga uma fase. Outro exemplo é o petróleo. O petróleo, ele é uma mistura de gasolina, querosene, óleo lubrificante e vários outros componentes. Mas quando a gente olha para ele, a gente não consegue identificar esses componentes. A gente enxerga só uma fase. Então, o petróleo é uma mistura homogênea. Outro exemplo é o soro fisiológico. Ele é composto por cloreto de sódio e água destilada, mas a gente também só enxerga uma fase. Então, é uma mistura homogênea. E as misturas heterogêneas? Elas apresentam mais de uma fase. A gente consegue enxergar mais de uma fase. As características físicas dessas misturas são diferentes em toda a extensão. Um exemplo para vocês entenderem. Água e óleo. Água e óleo não se misturam. Vocês podem tentar misturar na casa de vocês. A gente consegue distinguir duas fases dessa mistura. A água, ela fica por baixo e o óleo fica por cima. Então, a gente consegue identificar duas fases bem visíveis. Isso é uma mistura heterogênea formada de duas fases. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o sistema de areia, água e óleo.
Olhem para vocês verem. Quando a gente olha, a gente consegue identificar claramente 3 fases dessa mistura. Uma fase composta por areia, uma fase composta por água e uma fase composta por óleo. E na extensão dessa mistura, as características físicas são diferentes, porque na fase que tem areia é diferente da fase que tem óleo. Então, em uma mistura heterogênea, as características físicas são diferentes. Outro exemplo de mistura heterogênea é água e gelo. O gelo, ele flutua na água e a gente consegue identificar claramente 2 fases, uma fase de água líquida e uma fase do gelo. Outro exemplo é o granito. Ele é composto por vários minerais diferentes. Então, quando a gente olha, a gente consegue identificar umas cores mais escuras, umas cores mais claras, e isso é a diferença de fase. Outra mistura que é heterogênea e que a gente confunde muito é o leite. O leite, a gente olha e a gente pensa que é só uma fase, né? A gente consegue identificar só uma fase. Mas microscopicamente, a gente consegue identificar mais de uma fase no leite. Então, ele é uma mistura heterogênea. Outro exemplo que é muito confundido é o sangue. O sangue, a gente também pensa que é apenas uma fase, que a gente enxerga apenas uma fase. Mas depois de deixar o sangue em repouso, centrifugar, a gente consegue separar 3 fases no sangue, que é o plasma, os leucócitos e plaquetas e os eritrócitos. Então, o sangue, ele também é uma mistura heterogênea. A gente consegue identificar diferentes fases. E esses sistemas, eles também recebem outros nomes. Por exemplo, sistemas bifásicos, que são compostos por 2 fases, sistemas trifásicos, que são compostos por 3 fases, e sistemas polifásicos, que são compostos por 4 ou mais fases, ou misturas, né? Mistura bifásica, trifásica e polifásica. Então, é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.